irmãos, começamos mais um estudo do nosso Espiritismo, a doutrina que nos leva ao conhecimento das leis espirituais, conforme o nosso programa procura levar a você. O Espírito da Letra traz essas obras espíritas sendo comentadas capítulo por capítulo. Hoje, diferentemente da nossa dinâmica, nós vamos aproveitar o capítulo 20º, que é muito rico em informações muito importantes para cada um de nós, e abordá-lo com mais detalhes, especificamente um trecho do capítulo 20º, cujo título é Conflitos da Alma, que fala sobre os centros de força. Você talvez nunca tenha ouvido falar, talvez você o conheça pelo nome de chakra, que é uma palavra sânscrita, que neste capítulo do livro Entre a Terra e o Céu é utilizada não com essa denominação. Os espíritos preferem centros de força, mas é muito comum nas conversas, em outros caminhos espiritualistas, usar-se a palavra sânscrita do hindu, não é? Chakra. Então, você vai pegar o capítulo 20º no trecho que nós vamos fazer uma breve leitura e depois vamos mostrar algumas imagens interessantes. É um diálogo em que o instrutor, o ministro Clarencio, está estudando o problema da laringe que Júlio, o menino que morreu afogado, ainda mantém no plano espiritual. Eles foram até o lar em que está o menino, sob os cuidados de Mariana e Blandina, e então, ao analisar o garoto, o ministro começa a explicar o porquê daquela dor. O texto você vai acompanhar conosco aqui, o trecho do capítulo 20º. O ministro começa falando: como não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita, o perispírito, está intimamente regido, governado por 7 centros de força, que são, aqui fazendo um parênteses, os centros principais, né? Os primordiais. Existem muitos outros, mas eles estão resumindo, usando estes 7 centros de força. E se combinam, continua o texto, que se combinam nas ramificações dos plexos, que é o entrelaçamento de vasos, nervos e gânglios, e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo sob o poder diretriz da mente, estabelecem, para nosso uso, um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Presta atenção nessas expressões. O pensamento vibra em circuito fechado, campo eletromagnético, um veículo de células elétricas. Agora ele continua a explicar. Nossa posição mental determina o peso, veja só, o peso específico do nosso envoltório espiritual. O nosso perispírito tem o peso que a nossa mente lhe dá. E, consequentemente, esse habitat, essa atmosfera onde ele vive, onde ele está metido. Isso é um simples problema de padrão vibratório. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é este influxo vibratório do pensamento, induzindo, criando essa obrigatória aglutinação do ser àquelas regiões da consciência embrionária, a consciência primitiva e torturada, ou torturada, aonde se reúnem as vidas inferiores que lhe são afins, um campo inferior de consciência. O crescimento deste poder mental no veículo eletromagnético em que nos movemos, que é o perispírito e também depois o corpo. Aliás, ele está citando apenas o perispírito porque ele diz, após abandonar o corpo terrestre, não é? Esse crescimento do nosso poder mental, após abandonar o corpo, está na medida da experiência que nós adquirimos e que foi arquivada em nosso próprio espírito. Atentos a essa realidade, é fácil compreender que nós melhoramos ou desequilibramos esse delicado agente de nossas manifestações, o nosso perispírito, conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima, do nosso pensamento interior, daquilo que nós somos por dentro.
Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação, o endurecimento obscurecente, o endurecimento que nos cria uma capa que escurece a nossa organização. E quanto mais nos elevamos pelo preço do nosso próprio esforço na direção das gloriosas construções do Espírito, maior é a sutileza do nosso perispírito, que passa a se combinar com mais facilidade com a beleza, com a harmonia e com a luz reinantes na criação divina. André diz que estavam ouvindo essas preciosas explicações embevecidos. Mas Clarencio, reparando que não nos cabia fugir do quadro que eles estavam vendo ali, voltou-se para a garganta doente de Júlio, aquele menininho que estava reclamando de dor, e continuou explicando. Não vamos nos afastar das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Dependendo da viciação do pensamento, terá a desarmonia do centro de força correspondente, que reage em nosso corpo físico, em nosso corpo espiritual, a essa ou a aquela classe de ordens mentais, de influxos mentais, de fixações mentais. Apliquemos a nossa aula rápida, tanto quanto nos seja possível, aquela terminologia trazida do mundo, para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Ao analisarmos a constituição do perispírito, a fisiologia, como é que ele é composto, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança, das regiões mais importantes do corpo terrestre. Isso ele está falando análise do perispírito, né? Temos assim, por expressão máxima do veículo que nos serve agora, o chamado centro coronário. O centro coronário é um chakra na região superior da cabeça, bem aqui no alto da cabeça. E na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele existe a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando depois os outros centros, vibrando com eles, porém, em justo regime de interdependência. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo os impositivos da simplicidade em nossas definições, devemos dizer que desse centro coronário, emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e das suas subdivisões, sendo ele o responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É, por isso, o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Logo após o centro cardíaco, o coronário, melhor, anotamos o centro cerebral, que vem bem pertinho, vizinho a ele, vizinho ao centro coronário. Fica aqui nessa região, não é? Bem próximo, que ordena as percepções de variada espécie. Percepções essas que, no corpo físico, constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que estão ligados à palavra, ligados à cultura, à arte e ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico, o núcleo das glândulas, referente aos poderes psíquicos. Em seguida, temos o centro laríngeo, que preside aos fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Logo após, identificamos o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção
e do equilíbrio geral. Prosseguindo em nossas observações, assinalamos o centro esplênico, que no corpo de carne está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os recantos do veículo de que nos servimos. Continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos, que também, gente, é chamado de centro umbilical para alguns, tá? Algumas pessoas chamam esse centro gástrico de centro umbilical, fica naquela região ali do plexo solar. Ele é responsável pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. E por último, o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo, como templo modelador de formas e estímulos. Então, o ministro fez uma pequena pausa e prosseguiu dizendo: não podemos esquecer, porém, que o nosso veículo sutil, o perispírito, tanto quanto o corpo de carne, eles ambos são criação mental no caminho evolutivo, tecido, construído com recursos que foram obtidos transitoriamente por nós dos celeiros do universo e que correspondem ao vaso, à roupa de que nos utilizamos para criar um ambiente da nossa própria individualidade eterna, que está destinada à divina luz da sublimação. E com isso, com este corpo, nos cabe chegar às esferas do espírito puro. Tudo é trabalho da mente, no espaço e no tempo, que se vale de milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Então, até aqui, nós vimos uma definição muito interessante. Agora nós queremos mostrar algumas coisas importantes e falar também algumas coisas interessantes. Nós fizemos algumas pesquisas e nada melhor do que termos imagens para solidificar os ensinamentos. Inicialmente, nós vamos mostrar a você os desenhos que algumas pessoas, usando a sua visualização mediúnica, puderam fazer ao longo de tantos anos e que estão em algumas obras escritas para ilustrar a figura de cada um desses centros de energia, chamados também de chakras. Aqui atrás de mim você está vendo já 7 destes chakras principais, que são aqueles números que o próprio ministro Clarencio identifica. Porém, voltamos a dizer aqui, que este número não é um número fixo. Algumas definições dão um número maior de chakras, falando de determinadas ligações que 2 acabam contidos em 1, e eles especificam de uma forma um pouquinho diferente, com às vezes um detalhamento mais profundo, que o ministro Clarencio, o André Luiz, espírito, não quis criar essa maior complexidade. Por quê? Porque além desses chakras que Clarencio está falando, existem centenas de outros. Fulcros de energia são partes integrantes do nosso corpo. Cada célula é um fulcro de energia. Claro que existem chakras individuais, chakras mínimos, minúsculos, chakras pequenos, chakras médios, chakras maiores, chakras que são secundários, chakras que são principais e chakras primordiais. Nós estamos vendo aqui basicamente os chakras primordiais, mas existem outros que são principais, outros que são secundários. Vocês estão vendo aí então o que nós apresentamos no último programa. Os chakras que vão do coronário, aquele à direita lá em cima. Depois você vai para o chakra frontal, que é embaixo. Nós não pusemos numa ordem como foi citada aqui, porque essa imagem já estava feita desta forma. Então, abaixo à direita, você tem o chakra frontal ou chakra cerebral. Depois nós temos o chakra laríngeo ao lado dele. Cada um tem uma cor e vocês veem uma série de subdivisões, né? Essas subdivisões são pequenas partezinhas que compõem. E aquele coronário que eu disse a vocês, à direita na fila de cima, ele é chamado de chakra das 1000 pétalas, porque são minúsculas as divisões, porque elas conectam essa fonte do universo para todos os outros chakras.
E se vocês prestarem atenção, no miolo, parece que tem uma flor dourada, não é? O chakra coronário, aquele miolo é uma das extensões muito parecidas com o chakra cardíaco, que é onde está no meio do peito, que regula a emoção. Podem ver que a quantidade de pétalas de divisão que você tem ali é a mesma que a quantidade que está embaixo. Você vai ver, se você contar, elas são semelhantes. A quantia de pétalas. Então você tem o chakra laríngeo, que fica na região da garganta. Depois tem o cardíaco, na região do peito. Depois tem o gástrico, que está ali. É o terceiro da esquerda para a direita, na fila de cima. Ele tem uma coloração meio avermelhada, meio verdeada e meio branca. Depois tem o esplênico. O esplênico parece o arco-íris, né? Olha lá. Ele tem menos divisões e ele tem mais cor. Depois tem o chakra genésico, responsável pela parte da sexualidade. Alguns depois vão colocar, inclusive, o chakra básico, o chakra que liga o homem à terra, né? Mas o espírito, que aqui nos deu a explicação, se limita a esses daí. Então, primeira coisa, estes são os primordiais, vamos chamá-los assim. Mas existem os principais, que não estão aí, que são outros, e existem chakras secundários. Existem chakras na palma das mãos, na planta dos pés, nos entroncamentos principais de nosso organismo. Todos eles estão setorizando a energia que vem do alto. E você viu, se você voltar no texto, você viu que no chakra coronário, o principal, lá em cima, ele explica que ele é responsável por receber as ações cerebrais, as ações, aliás, solares e espirituais. Preste atenção na definição desse chakra, porque ele vai receber justamente a ação da energia solar, que vem aqui pelo alto da cabeça, que é o chamado lótus de mil pétalas, né? Ele é o mais importante centro, porque é dele que nós vamos recebendo as energias para espalhar para todo o organismo. E ele abastece o corpo de todas essas forças e também a nossa ligação com a consciência. Ele recebe os estímulos para o espírito que vem do alto, através das forças divinas. Algumas pessoas, quando estão em oração, inclusive, elas sentem uma pulsação bem aqui no alto da cabeça. Tuc, tuc, parece que o coração está batendo aqui. É mais um indicativo de que, além daquela roda principal que tem 1000 divisões ou quase isso, existe também uma representação correspondente do chakra cardíaco, aqui na área dos chakras de 1000 pétalas. Eles são responsáveis pela sustentação do sistema nervoso e todas as suas subdivisões. E eles servem também para fornecer alimento às células do pensamento e a prover os recursos energéticos eletromagnéticos para a estabilidade orgânica. Uma pessoa que perde o equilíbrio por estar nervosa, por estar desajustada, ela fica doente. Já notou isso? Porque ela bloqueia a assimilação das energias solares e bloqueia a assimilação dos raios da espiritualidade superior. Você se lembra, quando nós vimos no capítulo anterior, capítulo 19, que o Mário Silva chegou em casa, acordou atarantado, não conseguia se mover, estava suando, e ele então, depois de ele não conseguir, ficou desesperado. Ele, mesmo tendo recebido passes de André Luiz e Hilário para ter calma, ele não conseguia, aí ele fez uma oração. E esta oração fez com que imediatamente ele assimilasse. Ou seja, ele abriu esta região para o alto. Ela estava bloqueada. E então ele assimilou a energia que lhe fora transferida. E aí todo o seu organismo se acalma. O organismo físico, inclusive. Então, agora que nós já falamos sobre isso, portanto, se você for pesquisar a questão do chakra, e você pode deixar o texto onde está, porque nós depois vamos voltar a ele, você vai pesquisar, você vai encontrar definições um pouco diferentes, vai encontrar desenhos um pouco diferentes. Mas nós vamos compartilhar com você algumas imagens
que nós obtivemos de um instituto, um instituto que se dedica muito a essa visualização e que fez várias imagens e vários vídeos muito interessantes. Trata-se do Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. Chama-se IBIS. A quem nós agradecemos a concessão das imagens, porque nós poderemos apresentá-las aqui sem problemas de direitos autorais. E somos muito gratos a todo o trabalho que esse Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser, IBIS, está disponibilizando na internet dessas inúmeras construções em vídeo, que são bastante elucidativas para os que querem estudar a saída do perispírito do corpo, os diversos padrões vibratórios dos corpos que compõem o perispírito. É muito interessante. Então, nós vamos mostrar a você, depois daquela primeira imagem dos chakras em desenho, nós vamos mostrar a você algumas imagens para você entender no corpo físico a posição deles, os centros de força. Vamos aí à primeira delas. Aí você está vendo o corpo físico, basicamente. Você está vendo o olho, o nariz, a boca, a orelha. E ele está envolto numa densidade, numa atmosfera luminosa, né? Vai do roxo mais fora ao azul e o corpo está em cinza. Você vê que no centro do corpo, basicamente, uma linha lá do alto, você vai vendo os fulcros energéticos. Então, lá em cima você vê o chakra, ou o centro coronário, depois o centro cerebral, depois o centro laríngeo, depois o cardíaco, depois o umbilical, o esplênico, o gástrico, o genésico, e eles colocam aquele em vermelho o chakra básico, o centro de força chamado de básico, né? Depois nós vamos explicar essa atmosfera em volta do corpo desse indivíduo. Mas quando você vê o corpo físico, ele é constituído e é mantido também por esses centros de força. Aí dentro de você tem, e é o caso, por exemplo, do indivíduo que sofre com problemas nas diversas áreas biológicas, ou cardíaca, ou estomacal, ele tem alguma disfunção também nessa estrutura. Ou porque ele não está em sintonia com coisas elevadas e a energia não abastece, ou porque ele está desajustando este centro. Você, então, viu essa primeira imagem e depois do intervalo nós vamos continuar a mostrar a você. O nosso programa hoje vai ser basicamente falando sobre isso com as imagens que você vai ver. Mas preste atenção, porque desse equilíbrio total é que você vai poder construir-se nesta vida e na vida futura. Porque você vai herdar de você mesmo aquele padrão vibratório e padrão mental que você estiver construindo agora, tá bem? Então nós vamos fazer um breve intervalo e na volta vamos voltar com vídeos, com coisas muito interessantes para você assistir. Eu aguardo você. Olá, estamos de volta com o estudo do capítulo 20º do livro Entre a Terra e o Céu no nosso programa O Espírito da Letra. Esse capítulo é muito interessante porque ele está explicando coisas que todos nós temos, que todos nós sentimos e que nós mesmos podemos melhorar. Vimos então sobre centros de força, também conhecidos pelo nome de chakras, fulcros de energia, coisas do tipo. E agora nós vamos continuar mostrando a vocês algumas imagens para você compreender o significado disso, tá bom? Depois que nós vimos no bloco anterior a imagem do corpo, que eu vou pedir para mostrar de novo, você vai ver aí aquela imagem que nós terminamos o bloco, corpo denso. Essa atmosfera meio azulada que está em volta do corpo, nós vamos explicar para você daqui a pouquinho. Veja os núcleos de cor diferente que estão no meridiano central do corpo deste homem e um pouquinho à direita ali na área do baço. Agora nós vamos pegar os pedaços do corpo para você perceber como que eles são. No cérebro você vê, olha, lá em cima está virado para cima como um triângulo, não é? Invertido. Você está uma pirâmide invertida, você está vendo o chakra coronário, aquele principal. Logo depois o chakra cerebral
quase que superposto ao chakra, o chamado Ajna, que é o chakra visual, não é? O chakra que está na região do olhar, que eles chamam de cerebral. Esses dois, eles praticamente formam um só. Embaixo, na região do queixo, você está vendo um outro chakra, que é uma parte posterior do chakra da frente, porque essa ilustração não deixa você ver, mas você vai ver interessante que esses chakras que estão na frente, eles têm um outro correspondente idêntico nas costas da pessoa. Aí, muito bem. Vocês estão vendo? Então, ó, o chakra laríngeo, que é o azul esverdeado, você vê que atrás, passando pela medula, nas costas, bem na nuca, também existe o correspondente dele. O chakra cerebral, você vê que é uma união, eles estão juntos, praticamente sobrepostos. Por isso que em alguns dá mais chakras e outros menos chakras, né? Eles estão bem unidos. O da visão e o chakra cerebral. Agora, depois dele, você está vendo a cabeça do homem, agora você está vendo o chakra cardíaco, a parte do coração. Veja só que o chakra cardíaco, ele é responsável, que é o que cuida das emoções, né? Ele vai permitir que o indivíduo organize todas as emoções e a parte circulatória, tudo aquilo que faz parte da emoção. E você vê que saindo, passa pelo coração, sobe, entra na medula, desce pela medula e na área respectiva das costas, ele tem a sua contraparte. Depois você vê o chakra gástrico, lá embaixo, abaixo do coração, na parte que liga a questão do estômago, digestão, absorção, não é? É interessante isto. E mais para baixo, você só vê um pedacinho, o chakra esplênico. Ali, ó, você vai ver o melhor, aí você está vendo o homem inteiro, não é? Você vê, o chakra esplênico é aquele que parece um monte de bolinha, parece o arco-íris. Está sediado no baço. Então, o órgão a que ele se liga é o principal, mas ele espalha as suas forças para todo o organismo também. Depois, embaixo, você vê o chakra genésico, que está na cor vermelha e amarela. O esplênico está ao lado do chakra gástrico, né? Então, você vai percebendo como eles estão próximos. E você vê nessa imagem com mais clareza que todos os chakras da frente do corpo também possuem um chakra correspondente nas costas. Com exceção, é claro, do chakra básico, que é o vermelho, e do chakra que liga o homem às partes superiores, o chakra coronário. Agora você vai ver, isso você viu para o corpo, não é? Mas isso também vale para o perispírito, porque como você viu no texto, eles estavam analisando o problema da ferida do menino na garganta. O menino tinha tomado veneno na terra, tinha morrido, depois tinha se afogado. E ele continua do plano espiritual sofrendo da região da laringe. Por quê? Porque a atitude de destruir o seu corpo afligiu a região onde o veneno passou, não é? E ele tornou aquela região ferida no perispírito. Agora nós vamos ver as imagens do perispírito. Como que também, pelo perispírito, essa é a imagem do corpo, para você não se esquecer como era o corpo físico. Agora nós vamos mostrar para você, também no perispírito, que esta zona azulada, lilás, que está em volta. Vamos mostrar a próxima imagem. Está vendo aí? Ou seja, tem um campo amarelado, depois tem um campo lilás, tem um campo azul. Os chakras, vocês estão vendo, eles parecem umas cornetas, né? Porque eles pegam todos os 3 campos que nós estamos vendo aí. As 3 dimensões. Passam por elas. Estão interligadas. Continuando mais adiante, você verá o perispírito, agora aí de lado, as correspondentes visualizações do corpo de carne e da região vibratória. Podem ver que há também chakras correspondentes em cada um daqueles níveis.
no nível azulzinho interno, no nível lilás e no nível amarelo. Vejam só. Na constituição do perispírito como um todo, você vê os chakras também fazendo parte de cada um desses níveis. Agora, depois desta imagem, nós vamos mostrar para você um vídeo muito bem feito. Todas elas, estas imagens e estes vídeos, de autoria do Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser, o IBS. E tem um site, você pode encontrar tudo isso no site deles. Vamos ver então o primeiro vídeo. Vamos lá. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Então, você vê aí uma explicação bem detalhada para compreender esse mecanismo. Você viu que ela falou do chakra gástrico, falou do chakra umbilical como dois chakras diferentes. Eu disse, como você me assistiu antes, que existem algumas diferenças na classificação. O mentor Clarencio não fala do chakra umbilical, ele fala do chakra gástrico. Alguns, inclusive, fazem uma união entre os dois, chamam os dois pelo mesmo nome. Esses pequenos detalhes, e é a moça mesmo que está dublando, narrando o vídeo, diz que existem uma grande gama de definições nas escolas que tratam deste assunto. Mas o que importa aqui não é tanto essa absoluta precisão, é a noção que todos nós somos regidos por essas fontes do universo que geram energia para nós e a assimilação disto como uma forma de termos uma saúde em termos mental, emocional e físico. Por isso, é importante o trabalho da mente, porque é graças a você mudar o seu pensamento, aquele que capta todas essas energias do sol, da natureza e dos espíritos, do mundo espiritual, da nossa união com o divino,
é que isso vai abastecer o seu organismo de serenidade, de força, de convicções positivas, de uma visão otimista. Isso é muito importante. Esta estrutura, agora, nós vamos mostrar a você um segundo vídeo, para que você veja como ele também é bastante interessante na explicação dessa constituição individual de cada um dos chakras. Vamos ver este segundo vídeo também. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ágina, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais.
forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Interessante, não é? Como é bom a gente ter esse recurso que é da visualização tão bem trabalhado. Certamente que isso vai produzir um pensamento um pouco mais nítido depois de você ter visto a explicação, ter ouvido a explicação do Clarencio, mas você não pode se esquecer que as funções de cada chakra não se limitam à harmonia biológica. Estes chakras estão vinculando o nosso ser físico e espiritual às realidades cósmicas. Quando o corpo morre, os chakras continuam existindo no perispírito. Já não há mais a matéria, mas o centro de força está presente na estrutura vibratória, na roupagem da alma. E é mantida a mesma circunstância da mente abastecendo de boas ou de más vibrações todo o contexto de energia do corpo. Então, não é você pensar, não, o chakra gástrico é porque ele não está bom que eu estou com azia. Não. Não é a azia produzida pelo chakra básico com problema. Porém, é importante que você medite a respeito do que está vibrando em relação aos outros. Quando você está com raiva, quando você está com uma contrariedade, você já notou que você fica com azia, mesmo que não tenha comido nada? Por quê? Porque alguma coisa aqui acaba sofrendo. Quando você sofre um impacto emocional, você já notou que às vezes tem diarreia? Ou que tem uma falta de... Você precisa ir ao banheiro, urinar, porque você não conseguirá segurar por muito tempo? Quando você sofre um susto, pessoas que estão com medo e de repente soltam a urina, então você vê que há alguma coisa vinculando esta parte baixa da região a uma desagregação vibratória da emoção, alguma alteração. Então, a emoção, quando está mal administrada, faz o coração palpitar, faz a circulação aumentar, faz a pressão subir. Já notou isso? O chakra cardíaco está sendo mal administrado. Porém, a enfermidade do coração não é uma enfermidade do chakra. Se você está com entupimento de artéria, não é que o chakra está doente. Agora, é importante você procurar manter sempre um pensamento positivo, a mente voltada para boas coisas. E a oração, não a oração decorada, não aquela oração superficial, mas a sua ligação com a divindade, a sua ligação com coisas bonitas, o seu elevar-se espiritualmente, ele caracteriza um desbloqueio de todas essas estruturas. Se você imaginar que o chakra coronário, no alto da cabeça, é responsável pela captação das energias cósmicas vindas do Sol, imagina, se você estiver em sintonia com coisas ruins e há uma alteração cósmica brutal que você, por estar nessa sintonia, vai receber e vai assimilar a tal ponto que possa desestruturar todos os chakras, você morre. Seu corpo morre. Mas se o seu chakra coronário estiver pulsante em uma outra dimensão, de uma outra forma, numa outra vibração, num outro tônus, ele pode não captar este padrão de onda e captar um outro que seja benéfico. E com isto, transmitir esta onda benéfica ao organismo para mantê-lo em harmonia. Isso só falando dos raios cósmicos vindos do Sol. Sem falarmos das estrelas, sem falarmos dos provenientes dos planos espirituais. Quando você ficar nervoso, ficar bravo, ficar irritado, quando você ficar assistindo coisas feias, quando você estiver em sintonia com problemas que são de baixo padrão, você estará animalizando, estará densificando essas vibrações e elas vão ficar mais duras, mais pesadas. Então, ao invés de ser uma coisa muito sutil, muito leve, muito diáfana, vai ser uma coisa assim
grosseira, pesadona, como se fosse feito de enlameado, sabe, uma coisa assim, pesada. É isso que o instrutor estava falando. Quando o Júlio tomou o veneno, o que aconteceu com o seu perispírito? Na região do laringe, aquele chakra foi ferido. A sua consciência marcou este envenenamento como uma lesão. E quando ele vai renascer, vai acontecer isso. Ele vai produzir no corpo físico uma debilidade na região da laringe. E ele vai ter que lutar para manter a vida física, como você vai ver nos próximos capítulos. Tudo por causa disto. Quando nós temos a consciência limpa, nós não temos esses problemas. Porém, quando nossa consciência está com a culpa, com o peso, com as manchas de nossos comportamentos equivocados, a nossa consciência é aquela que nos aponta que precisaremos limpá-la, transferindo para a matéria aquelas nódoas. Por isso que os corpos nascem às vezes enfermos, nascem com problemas. Puxa, é pena que nós só temos esse tempinho. Você viu, nós falamos nos 2 blocos sobre esse assunto, ainda teríamos muitas outras coisas para falar. Mas o livro tem que continuar, não é? Então, no próximo programa, nós vamos tratar dos capítulos seguintes. E o capítulo 21 vai falar sobre uma conversação edificante. E essa conversação tem a ver com a palavra, o valor da palavra. Preste atenção nisso, hein? Vai lendo, não fica esperando eu ler para você, não. Vai lendo e pensando, porque o chakra laríngeo é responsável pela fala, pela capacidade de expressão. Pensa como você pode ser bonito ou feio com aquilo que está falando. Muito obrigado pelo seu carinho. Avise seus amigos, mande esses vídeos para as pessoas, compartilhe nossos links para elas poderem assistir todo o livro e todos os anteriores. Não esquece dos outros, não. O Espírito da Letra está fazendo o 7º livro. Este aqui, os 6 anteriores já estão prontos. A gente espera você, hein? Até a semana que vem e muita paz.